Pai Santo, Pai querido, nós somos gratos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estar na Tua casa. Certamente, Senhor, muitos aqui cansados do dia de trabalho, prontos para também descansarem, ir embora para casa, renovarem as suas forças. Mas nós cremos que a Tua palavra, ela renova nossas forças, renova nosso vigor, e que ela nessa noite seja um bálsamo sobre as nossas vidas. Ensina-nos, Senhor, segundo o Teu Santo Espírito, e ajuda-me a ministrar a Tua palavra. É o que eu te peço, e assim nós oramos, gratos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém. Eu quero então fazer a leitura, vocês me acompanhem, por favor. Quem teve a curiosidade de ler em casa e fez a leitura? Entenderam o que leram? Tranquilo, né? Uma historinha, retrata bem ali a diferença desses três filhos, né? Mas vamos ler aqui para que a gente possa depois então desenvolver. A parábola do rio. Havia 4 filhos que moravam em um castelo com seu pai. O mais velho era obediente, mas os 3 mais novos eram negligentes. O pai os advertiu quanto ao rio, mas eles não deram atenção. Ele disse para que ficassem fora de suas águas turbulentas, mas eles não obedeceram. Ele implorou para que eles ficassem longe, para não serem levados rio abaixo, mas a tentação era muito forte. A cada dia eles se aventuravam mais e mais perto do rio, até que um deles ousou alcançá-lo e sentir a água. Segure minha mão para eu não cair. E os irmãos seguraram, mas quando ele encostou na água, a corrente atirou ele e os outros 2 na correnteza e os levou o rio abaixo. Eles rolaram sobre pedras, eles gritaram através dos canais, eles foram levados pelas ondas. Seus gritos por socorro se perderam no barulho do rio. Eles lutaram para ter equilíbrio, mas eram impotentes diante da correnteza. Depois de horas de resistência, eles perderam a esperança de escaparem e renderam-se a serem levados a qualquer lugar que o rio os conduzisse. Finalmente a água os deixou em uma terra estranha, em um país distante, em um lugar ermo. Pessoas selvagens habitavam na terra. Lá não era seguro como suas casas. Ventos gelados esfriavam a terra. Lá não era quente como suas casas. Montanhas rudes demarcavam a terra. Lá não era convidativo como suas casas. Apesar de eles não saberem onde estavam, de um fato eles tinham certeza: eles não foram feitos para este lugar, ou para aquele lugar. Por um longo tempo, os filhos ficaram deitados à margem do rio, atônitos com as suas caídas, sem saberem para onde virar. Depois de algum tempo, eles reuniram forças e entraram novamente nas águas, esperando andar rio acima. A correnteza era muito forte. Eles se aventuraram a andar na beira do rio. O terreno era muito íngreme. Eles pensaram em escalar as montanhas, mas os picos eram muito altos. Além disso, eles não sabiam o caminho. Finalmente, eles fizeram uma fogueira e sentaram. Cometemos um erro, eles admitiram, e estamos muito longe de casa, disseram. Com o passar do tempo, os filhos aprenderam a sobreviver na terra estranha. Encontraram nozes para terem comida e mataram animais para terem peles. Eles decidiram não se esquecerem de sua pátria, nem de abandonar a esperança do retorno. Todos os dias eles definiam as tarefas para encontrar comida e construir abrigo. Todas as noites eles faziam uma fogueira e contavam histórias de seu pai e de seu irmão mais velho e almejavam vê-los novamente. Então, certa noite, um dos irmãos não foi à fogueira. Seus irmãos o encontraram na manhã seguinte nas montanhas com os selvagens. Ele estava construindo uma cabana de grama e barro. Fiquei cansado de nossas conversas, ele disse. Que bem faz relembrar. Além disso, esta terra não é tão má. Vou construir uma grande casa e vou estabelecer-me aqui. Mas aqui não é a nossa casa, eles replicaram. Não, mas ela é se você não pensar na nossa verdadeira casa. Mas e quanto ao pai? O que quanto a ele? Ele não está aqui, ele não está perto. Eu vou ficar eternamente esperando sua chegada?
estou fazendo novos amigos, estou aprendendo novos caminhos. Se ele vier, ele vem, mas não estou prendendo minha respiração. E então os dois irmãos deixaram o irmão construtor de cabana e foram embora. Eles continuavam encontrando-se ao redor da fogueira para falar de casa e sonhar com o retorno. Mas certa noite um irmão não foi à reunião. Na manhã seguinte, seu irmão encontrou o irmão desaparecido próximo ao rio, empilhando pedras na água. É inútil, ele explicou enquanto trabalhava. O pai não virá, eu preciso ir até ele. Eu o ofendi, eu o insultei, eu o desapontei. Fui eu que toquei primeiro na água. Fui eu que causei sua queda e a queda do nosso irmão. Há apenas uma opção. Vou construir um caminho através do rio e ir até a presença de nosso pai. Vou empilhar pedra por pedra até conseguir viajar rio acima até o lugar onde caímos. Quando ele vir o quão duro eu trabalhei e quão diligente eu tenho sido, ele não terá escolha, mas abrir a porta e me deixar entrar na sua casa. O último irmão não sabia o que dizer. Sozinho, ele voltou para a fogueira. Certa noite, quando o irmão remanescente sentou-se perto da fogueira, ele ouviu uma voz familiar falar, saindo das sombras. O pai me enviou para trazê-lo para casa. Ele levantou sua cabeça para ver os olhos de seu irmão mais velho. Por um longo tempo, os dois se abraçaram. E os seus irmãos? O mais velho finalmente perguntou. Um deles fez uma casa aqui, o outro está construindo um caminho para o nosso pai. E então o primogênito partiu para encontrar seus irmãos. Ele encontrou um deles em uma cabana de palha, em uma ladeira. Vá embora, forasteiro, o irmão gritou através da janela. Você não é bem-vindo aqui. Eu vim para levá-lo para casa. Não veio, você veio para pegar minha mansão. Isto não é nenhuma mansão, o filho mais velho contrariou. Isto é uma cabana, isto é uma mansão, a melhor da planície. Eu a construí com minhas próprias mãos. Agora vá embora, você não pode ficar com minha mansão. Você não se lembra da casa de seu pai? Eu não tenho pai. Você nasceu em um castelo, em uma terra distante, onde o ar é quente e as frutas são abundantes. Você desobedeceu seu pai e acabou nessa terra estranha. Eu vim para levá-lo para casa. O irmão olhou através da janela para o primogênito, como se estivesse vendo um rosto que ele viu em um sonho. Mas a pausa foi breve. Repentinamente, os selvagens que estavam dentro da casa também foram para a janela. Vá embora, intruso, eles ordenaram. Esta não é a sua casa. Vocês estão certos, respondeu o primogênito, e nem é dele. Os olhos dos dois irmãos encontraram-se novamente, e mais uma vez o irmão sentiu um aperto em seu coração, mas os selvagens tinham ganhado sua confiança. Ele só quer sua mansão, eles gritavam. Mande-o embora, e assim ele fez. O primogênito procurou o outro irmão. Ele o encontrou ajoelhado no rio, empilhando pedras. Ele lutava para manter seu equilíbrio contra a corrente. O pai me enviou para levá-lo para casa. O irmão não olhava para cima. Não posso falar agora, meu amigo, tenho que trabalhar. O pai sabe que vocês caíram, mas ele irá perdoá-los. Pode ser, o irmão interrompeu, mas primeiro preciso chegar ao castelo. Preciso construir um caminho rio acima. Então pedirei sua misericórdia. Mas ele já deu a sua misericórdia. Eu levarei rio acima. O rio é muito comprido, a água é muito rápida para suas pernas, a tarefa é muito grande para suas mãos. Ele me enviou, eu sou mais forte. Pela primeira vez o irmão olhou para cima. Como você ousa falar com tanta irreverência? O meu pai não irá simplesmente perdoar. Eu pequei demasiadamente. Ele me disse para evitar o rio e eu desobedeci. Não só isso, eu puxei meus irmãos para a água comigo. Eu sou um grande pecador. Eu preciso de muito trabalho. Não, meu irmão, você não precisa de muito trabalho. Você precisa de muita graça. A distância entre você e a casa de nosso pai é muito grande. Você não tem força nem pedras suficientes para construir o caminho. Este é o motivo do pai ter me enviado. Eu o levarei para casa. Você está dizendo que eu não consigo fazer isso? Você está dizendo que eu não sou forte o bastante? Olhe para o meu trabalho, olhe para as minhas pedras. Até agora eu já viajei 5 passos. 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 5 passos.
mas ainda faltam milhões para chegar. O irmão mais novo olhou o primogênito com raiva. Eu sei quem você é a voz do mal, você está tentando me seduzir para parar o meu trabalho santo. Afaste-se de mim, sua serpente. Com a pedra que estava pronta para ser colocada no rio, ele atacou o primogênito. Herege, gritou o construtor do caminho, sai desta terra, você não pode me deter. Eu construirei este caminho e ficarei diante de meu pai, e ele terá que me perdoar. Eu ganharei seu favor, eu merecerei sua misericórdia. O primogênito balançou sua cabeça e disse: favor ganho não é favor, misericórdia merecida não é misericórdia. Você trata seu pai como uma prostituta tentando comprar seu amor. Desta vez a pedra acertou a mira. Saia de perto de mim, forasteiro, o irmão gritou. O primogênito tirou o sangue de sua testa e disse: eu suplico, deixe-me levá-lo rio acima. E a resposta foi outra pedra. Então o primogênito virou e saiu. O irmão mais novo estava esperando quando o primogênito voltou. Os outros dois não vieram? Não. Um deles escolheu o prazer e o outro a culpa. Nenhum deles escolheu o pai. Então eles vão ficar? O irmão mais velho abaixou a cabeça lentamente e disse: pelo menos por enquanto. E nós vamos voltar para nosso pai? Perguntou o irmão. Sim. E ele irá me perdoar? Ele teria me enviado se não fosse perdoá-lo? Então o irmão mais novo subiu nas costas do primogênito e começou a jornada para casa. Meus irmãos, o que o apóstolo Paulo, como nós vimos na semana passada, o que ele tem como tema central da sua carta aos Romanos? Lembram? Hein? Qual é o tema central da epístola de Paulo? Abra aí suas Bíblias em Romanos 1,16. Romanos 1,16. Aqui está, meus irmãos, o assunto da epístola, como está aí descrito no título. O assunto da epístola qual é? A justiça pela fé em Jesus Cristo. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé, ou pela fé. Vemos aqui então, meus irmãos, que Paulo escreveu aos Romanos para dirimir uma série de situações que estavam acontecendo dentro daquela igreja em Roma, mas todas as situações eram oriundas de uma só situação: justificação pela fé. Não justificação pela etnia, não justificação pelo sangue herdado de Abraão, não justificação pela circuncisão, não justificação por fazer parte de um povo escolhido por Deus, não justificação por ser um judeu, mas justificação mediante a fé. E a fé em quem? A fé naquilo que Abraão fez? Não. A fé naquilo que está descrito no Pentateuco? Não. A fé em todos os rituais e costumes que o judaísmo havia ao longo dos anos ensinado a serem realizados? Não. A fé única e exclusivamente no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa introdução, meus irmãos, essa parábola, ela fala muito dos capítulos 1 e 2 da epístola de Paulo aos Romanos, porque ela vai tratar daqueles que são materialistas, daqueles que querem apenas realizar as concupiscências do seu coração, não se importando se há um Deus, não se importando sobre a pregação que era ministrada naquele tempo a respeito de um Salvador, a respeito de Cristo. Nós vamos ver no capítulo 2 aqueles que eram aqueles que levavam tudo para um juízo, ou seja, os judicialistas. Vamos ver a questão do julgamento, que Paulo vai tocar nesse assunto a partir do capítulo 2, falando que normalmente nós julgamos alguém
por aquilo que já fizemos ou por aquilo que o nosso coração tem vontade de fazer. E por último, então, ainda, no capítulo 2, um pouquinho já entrando no capítulo 3, nós vamos ver Paulo, então, tratando com o legalista. E essa parábola, ela fala exatamente desses três tipos de pessoas. O hedonista, aquele que vive por conta dos prazeres desta vida, sem se importar com o amanhã, sem se importar com a existência de Deus. Essa parábola fala sobre aquele que é o judicialista, aquele que julga todas as coisas à sua volta, mas sem qualquer tipo de assertiva no seu juízo, e também do legalista. E nós vamos ver cada um deles. Mas eu quero continuar a leitura de Romanos capítulo 1, a partir de agora do versículo 21. E Paulo diz assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Quem são esses? Os hedonistas. Sua mente está obscurecida pela concupiscência do seu coração. Então, para eles, você pode falar à vontade sobre Deus, que o Deus deles é o prazer. O Deus deles é realizar aquilo que está no seu coração, sem se importar com absolutamente nada. Mas Paulo diz aqui que claramente, porque os atributos invisíveis de Deus, porquanto tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, mas nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem, de homem incorruptível, bem como de quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus fez o quê? Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Homossexualismo, meus irmãos, é hedonismo. Ou seja, são pessoas que estão abertas a realizarem aquilo que o seu coração pecador deseja. Então elas vão fundo, e o que Paulo diz? Que Deus fez o quê? Vocês não querem isso? Então vai fundo. Vou entregar a vocês as suas próprias concupiscências. Vou entregar a vocês os seus próprios pecados. Vocês não trocaram a imagem do Deus invisível, do Deus incorruptível, por imagens de quadrúpedes, por imagens de répteis, por imagens do homem corrupto, ou seja, imagens de escultura. Vocês não trocaram Deus pelos deuses do panteão romano, ou do panteão antigo, panteão grego, ou das culturas do paganismo. Vocês não me trocaram por essas imagens de quadrúpedes, imagens de répteis, imagens de homens. Então, cada vez mais Deus faz o quê? Entrega essas pessoas às suas próprias concupiscências. A palavra de Deus diz que um abismo, ele chama outro abismo. Quanto mais a pessoa está no tremedal de lama, mais ela se afunda no tremedal de lama, né? Parece aquela areia movediça, né? Quanto mais você se movimenta, mais você vai afundando, 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 afundando. E ele continua: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheias de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade.
sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Você já viu uma pessoa sem afeição natural? Vou dar um exemplo de criança. Você já notou que a cada dia que passa, os desenhos são mais disformes? Você não tem mais nos desenhos as crianças normais. Você tem ali uma criança com cabelo de cavalo, com o braço de coelho, a perna de avestruz. Cada dia que passa, os desenhos animados ficam mais disformes. Ou seja, o que é isso? Paulo está dizendo aqui, coisas que não têm afeição natural, coisas que você olha e não vê naturalidade. Você já viu um emo? Sabe o que é um emo, né? Você olha e você não vê uma afeição natural. Você vê algo ali, o que? Antinatural, né? Uma pessoa que realiza mudança de sexo, né? Um transgênero. Você olha e não tem uma afeição natural. É algo bizarro. É algo que você olha e você se assusta com aquilo. Por quê? Porque não é natural. Porque não é algo vindo da parte do Senhor que você pode olhar naturalmente. Ele vai terminar dizendo: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Meus irmãos, olha o perigo do cristão aprovar esse tipo de coisa. Olha o perigo de você olhar para essas coisas com normalidade, achando, não, cultura mudou, tudo mudou, nós vivemos uma sociedade diferente, isso hoje é tudo normal. Não é não, meus irmãos. Aquelas pessoas ali, quando a gente olha para elas, eu estou falando pessoas sem afeição natural, independente do que elas sejam, ok? Independente da sua escolha, da sua opção sexual. Porque tem pessoas que o homem é homem, mas ele também não tem uma afeição natural. Você já viu um homem com cara de gato? Já viu o homem que se transformou o seu rosto em rosto de gato? Nunca viram, não? É só jogar no Google lá que você vai ver. O cara, você olha para o cara, ele é um gato. O que é uma afeição natural? Não é. Ele é homem, ele não mudou de sexo. Não é? Ele não se considera uma mulher. Mas ele, se você olha, não tem uma afeição natural. O que Deus faz com essas pessoas? Cada vez mais entrega o buraco para eles entrarem. Cada vez mais lança eles nas suas próprias concupiscências. E ele termina aqui. E Deus faz a mesma coisa com aqueles que aprovam isso. Deus faz a mesma coisa com aqueles que passam a mão na cabeça e acham bonitinho isso. Acha bonito corrupto. Acha bonito nudez na TV. Acha bonito, enfim, tantas e tantas coisas erradas, né, meus irmãos, que hoje se transformaram, entre aspas, em coisas que para a sociedade são normais e são certas. Então, meus irmãos, nós vamos trabalhar dentro desse contexto que Paulo nos apresenta, do capítulo 1, 2 e um pouco do capítulo 3, nós vamos trabalhar com essas três figuras, porque são as três figuras que Paulo trabalha nos 3 primeiros capítulos da sua carta aos Romanos. Por exemplo, o hedonista construtor de cabanas. O filho lá que construiu cabana, o que ele fez? Ele construiu a cabana dele. Anos depois, quando o primogênito foi resgatá-los, e foi lá, o que ele disse? Eu não moro numa cabana, eu moro numa mansão. O cara mora numa choupana, cheio de selvagens junto com ele dentro daquela choupana. Mas para ele, para o materialista, para aquele que construiu para ele um império, uma mansão, para ele aquilo é um castelo. Ele até esqueceu do castelo do pai. Ele até esqueceu de como a terra onde o pai mora, a terra onde ele vivia era boa. Por quê? Porque ele queria satisfazer o quê? Os desejos do coração dele. Então, Lucado vai chamar esse homem de
o hedonista construtor de cabanas. Já fizemos a leitura de Romanos 1, 21, 32. O que ele faz? Ele troca a sua paixão pelo castelo por um amor da planície. Em vez de ansiar pelo lar, ele decide-se por uma cabana. Meus irmãos, quantos cristãos vivem pedindo para Jesus demorar um pouquinho, né? Que ele quer viver mais aqui. Quanto crente que nem pensa na volta de Cristo, não quer nem pensar nisso, como se isso fosse algo para nós pesado. Muito pelo contrário, nós precisamos voltar para o castelo do Pai, porque a gente também caiu pelo rio, e muitas vezes a gente está construindo cabanas também, está tentando com o nosso próprio esforço viver nesse mundo, na nossa choupana, na nossa cabana, e a gente acha que está vivendo num castelo, numa mansão, num reino, quando as escrituras dizem o quê? Que o mundo jaz no maligno, o mundo está morto nas suas concupiscências, nos seus pecados. A meta da vida daquele rapaz era o que? Era o prazer. O prazer de morar naquilo que ele construiu, naquilo que ele fez com seus próprios esforços, com seu próprio braço. Ou seja, em vez de olhar para o futuro e falar: meu irmão vem me resgatar, vou voltar para o meu pai, vou voltar para as terras do meu pai, o que ele faz? Ele se satisfaz ali, com aquele momento, com o presente, com os novos amigos, que de uma forma muito sagaz, Max Lucado vai dizer que eram selvagens, não é? Ou seja, Max está separando aqueles novos amigos dele daquilo que ele conhecia na antiga terra como amizade. Paulo então, meus irmãos, tinha tal pessoa em mente, quando ele citou lá em Romanos 1, 23 e 25. Em 23 ele diz: mudar a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. E no 25, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Ou seja, ele trocou todo o conforto, trocou a presença do Pai, trocou um castelo, trocou uma verdadeira mansão, um lugar quente, com fruta, um lugar aprazível de se morar. Ele trocou pelo quê? Pelo prazer de estar ali na sua cabana. Para ele era mansão, na presença ali dos seus novos amigos, dos selvagens amigos daquele homem. Os hedonistas então, meus irmãos, fazem pobres permutas, trocam mansões por choupanas e o irmão por estranhos, trocam a casa do pai por um gueto na ladeira e mandam embora o irmão. Já fizemos a leitura de 18 a 20. E o que Paulo vai dizer? Que Deus odeia isso. Deus odeia esse mal que domina o coração das pessoas e faz com que elas venham a viver uma vida à margem da presença de Deus, uma vida longe da presença de Deus, uma vida desconsiderando a presença de Deus. Esse assunto que Paulo toca inicialmente quando ele entra na teologia, na doutrina, é esse assunto que Paulo vai tocar. Porque Paulo ele tem notícias de que há um mal que cerca aquela igreja em Roma, e o nome desse mal é materialismo, hedonismo, prazer, concupiscência. Então Paulo está dizendo o que para os romanos? Olha, cuidado com essa sociedade que cerca vocês, cuidado com a adoração ao imperador, cuidado, não façam isso, porque se vocês assim fizerem, Deus odeia a prática desse mal, e Ele vai entregar vocês a cada vez mais a praticar a idolatria, a praticar essa união de homem com homem, mulher com mulher. Deus vai cada vez mais entregar vocês a paixões infames, porque vocês resolveram trocar a glória do Deus Criador pelas imagens do homem corrupto. Então Paulo, meus irmãos, ele deixa claro aqui, em Romanos capítulo 1, a partir ali do versículo 18 até o 32, que Deus ele odeia o mal. Deus está contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Meus irmãos, não se enganem, os homens maus sofrerão um juízo divino. Não fique preocupado deles sofrerem juízo agora não, deixa eles aí com a vida regalada deles.
Deixa eles aí vivendo essa vida nababesca. Mas o dia que o nosso Senhor voltar, meus irmãos, eles serão julgados. E já há um lugar preparado para cada um deles. Deus odeia toda impiedade, toda injustiça dos homens. Aquele que insta-nos a odiar o que é mal, também o odeia. Ele vai falar sobre isso lá em Romanos 12, vamos lá na frente. Romanos 12, 9. Romanos 12, 9, Paulo fala uma lista, e nós vamos chegar lá daqui a algumas aulas, uma lista de virtudes recomendadas. A primeira virtude que Paulo recomenda é: seja o amor de vocês o que? Sem hipocrisia. Ou seja, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Deus quer que a gente, meus irmãos, deteste o mal. E aí, como que a gente detesta o mal? Amando político corrupto, amando aquele que pratica o mal, defendendo pessoas ruins. Seremos cobrados, meus irmãos, não se enganem. Utilizando aqui da referência de Bruno Henrique, do poeta rubro-negro Bruno Henrique, a palavra de Deus é outro patamar. É outro patamar, meus irmãos. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Deus vai cobrar toda a nossa colaboração com o mal. Se colaboramos com o mal, fazemos parte de quem pratica o mal. Por isso que a igreja em nenhum momento pode se aliar àquilo que é mal, aquilo que exala corrupção. E eu não falo corrupção, meus irmãos, só de roubo de coisa pública. Eu não estou falando de política, eu estou falando de uma forma geral. De uma forma geral. Como podemos apoiar aquilo que está errado? Tem crente ainda que apoia aborto. Não, mas no caso de estupro, tem que ter o aborto, tem que ser legalizado. Como assim? E aquele bebê que está ali, ele tem culpa do que aconteceu? Ele não tem. Sei que é uma situação difícil, não é fácil não. Falar assim rapidamente é muito fácil. Não é uma situação fácil, é complicada. Mas, meus irmãos, em hipótese nenhuma nós podemos concordar com assassinato. Porque o homicídio, na lei de Deus, ainda é um crime, é pecado. E sabe por que existem estupros? Sabe por que existe o mal? Porque o homem é pecador. Deus tem culpa disso? Não. Adão pecou, meus irmãos, e nós estamos aí, infelizmente. Então o homem quer resolver o seu pecado matando. Quer resolver situações que ele mesmo se coloca em complicações, matando. Deus abomina, meus irmãos, toda prática de mal. Paulo, então, em 3 duros versos, ele exprime 1:24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. O nome disso é hedonismo. 26. Por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. E 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Meu Deus, meus irmãos, isso é seríssimo. Lembra quando Deus enviava demônios para atormentarem a Saul? Deus faz a mesma coisa com essas pessoas. A mesma coisa. Deus envia o mal na mente da pessoa, para que a pessoa continue se afundando nos seus delitos e pecados, porque não foi isso que ela escolheu? Meus irmãos, Deus está irado por causa do mal. Não se engane. O próprio salmista diz, que nós vemos o mal prosperar, vemos os homens maus ir à frente, prosperar. Mas, meus irmãos, não pensem que Deus está na inércia. Deus está vendo tudo com os seus olhos. E o juízo de Deus será tremendo. Porque o amor, meus irmãos, o amor sempre aborrece o mal. Por isso que Paulo vai, como primeira virtude recomendada, vai dizer: ame sem hipocrisia.
Não diga para o seu irmão que você o ama, mas que no fundo você o odeia. Isso é hipocrisia. Paulo vai dizer: ame sem hipocrisia, e não se apegue ao mal de jeito nenhum, apegue-se ao que é bom, apegue-se ao bem. Por quê? Porque quem ama, quem tem o amor de Deus no coração, se aborrece do mal, não suporta ver o mal, tem ira no seu coração por causa do mal que prospera. Deus tem todo o direito, meus irmãos, de estar irado, e Ele não fica zangado por não havermos feito como Ele quis. Na verdade, Ele se ira porque a desobediência sempre resulta em autodestruição. Que tipo de pai, por exemplo, se sentaria e assistiria seu filho ferindo-se a si próprio? Que tipo de pai veria seu filho, sentaria e ficaria ali assistindo de camarote o seu filho se autodestruindo? Nenhum pai faria isso. E Deus também não faz, meus irmãos. Deus também não faz. Deus então está o quê? Legítima e justamente irado. Deus, Ele é santo. Os nossos pecados são uma afronta à sua santidade. Seus olhos são tão puros que não podem ver o mal, nem contemplar aqueles que andam errados. Abacuque 1,13. Então Deus, meus irmãos, Ele está com toda a justiça, legitimamente irado com tudo que está acontecendo na terra, porque Ele é um Deus santo, e Ele fez o homem para andar em santidade, mas o homem se entregou às suas próprias paixões, o homem hedonista se entregou aos prazeres desta vida, e aí nos prazeres desta vida, cada dia mais ele se afunda, e Deus faz o quê? Cada dia o entrega mais e mais a uma reprovação mental, que venha de fato a destruí-lo. Deus então está irado com o mal, que arruína seus filhos, não é? Você já teve assim algum colega do seu filho que você, esse cara não presta, essa menina não vale nada, aí você chama seu filho ou sua filha: meu filho, minha filha, se afasta dessa amizade, não é boa para você, não é? Aí teu filho ou tua filha de teimosia continua com aquela amizade, né? Como é que você fica? Você fica irado. Você fica irado, porque é algo que você está vendo, como o jovem gosta de dizer, é que vai dar ruim. É algo que você está vendo, que no final não vai ser bom para o seu filho. Deus é a mesma coisa, meus irmãos. Ele vai vendo alguns dos seus filhos se arruinando, e Ele manda alertas, até que uma hora Ele abre mão e deixa. E aí aquele tombo napoleônico, né? Contanto que Deus é Deus, Ele não pode ver com indiferença a sua criação ser destruída e o seu santuário pisado. Anders Nygren, nesse livro aí, comentários sobre Romanos. Ou seja, meus irmãos, nós não temos desculpa. Ele vai dizer: por que nós não temos desculpa? Porque de fato a obra da criação, ela é a primeira missão de Deus. Quando olhamos a natureza, Deus está nos evangelizando. Então o homem não tem desculpa. O homem não tem desculpa. Antes da palavra chegar, o homem já está vendo toda a criação de Deus diante dos seus olhos. Como ele pode dizer que Deus não existe? Então nós somos indesculpáveis, como Paulo vai dizer aqui em Romanos capítulo 1. O coração humano pode conhecer a Deus através da natureza. Deus ama seus filhos e odeia aquilo que os destrói. Ele odeia aquilo em que nos tornamos quando desobedecemos. E ele continua: o hedonista então opta por viver como se absolutamente não houvesse Criador. Ele está mais interessado em satisfazer suas paixões que no conhecimento do Pai. Sua vida é tão ávida de prazeres que não sobra tempo nem espaço para Deus. Quando vivemos, meus irmãos, para nós, perdemos o nosso critério, o nosso propósito e a nossa adoração. Tem pessoas que ocupam muito a sua vida com os seus problemas, não oram, não lêem as Escrituras,
não estão regularmente na igreja. O que isso é, meus irmãos? Isso é uma forma de hedonismo. Que a pessoa não busca a Deus, a pessoa não busca uma intimidade com Deus, não busca um propósito com o Senhor. O propósito do homem é ser sacrificado sobre o altar do ateísmo. É um contraste com aquilo que Deus pensa. Ou seja, nos dias de hoje, meus irmãos, essas questões referentes ao ateísmo diminuíram muito. Muito. Por conta de vários fatores, mas aqui não é o nosso objeto de estudo. Mas ainda assim, encontramos pessoas que não confiam em Deus, não creem no Senhor. Com Deus em seu mundo, você não é um acidente ou um incidente, você é uma dádiva para o mundo, uma sublime obra de arte assinada por Deus. Você nunca achará o que precisa, se não procurar no lugar certo. Não é na cabana, meus irmãos, só no reino, só no castelo, só na mansão do nosso Pai, e não nas nossas choupanas. Ironicamente, quanto mais conhecemos, menos adoramos. O que ele quer dizer com isso? Quanto mais nós nos dispomos a conhecer, meus irmãos, esse mundo, menos nós adoramos. Como você se sentiria se visse seus filhos contentando-se com migalhas, quando você lhes tem preparado um banquete? Essa é a vida do hedonista, essa é a vida do construtor de cabanas. Mas temos um segundo irmão, o judicialista acusador. E aí vamos fazer a leitura de Romanos 2, versículos 1 a 11. Portanto, és indesculpável ao homem quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro, mas também ao grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Lembra que eu falei para vocês lá na aula introdutória da semana passada sobre essa divisão, não só na igreja em Roma, mas em várias igrejas havia uma divisão entre judeus e gentios. Via de regra, o principal problema entre eles era que os judeus queriam que, para que os gentios viessem a participar daquela comunidade de fé, eles realizassem o ato da circuncisão. E Paulo, então, daqui a pouco, mais à frente, ele vai falar que a circuncisão agora não é mais aquela proposta por Abraão, porque no tempo de Abraão aquela era necessária para se fazer aliança com Deus, para se demonstrar uma diferença física do povo de Deus para os outros povos. Mas agora, em Cristo, essa diferença não seria mais demonstrada na carne, mas essa diferença seria demonstrada o quê? Nas atitudes, no caráter, no coração das pessoas. Portanto, os gentios não tinham que passar pela circuncisão, pois a circuncisão pela qual eles deveriam passar, não só eles, mas como os judeus também, seria a circuncisão na sua alma, ou seja, a transformação operada por Cristo naquela vida. A partir daquele momento, então, ninguém mais seria reconhecido por uma diferença física, mas seriam reconhecidos por uma diferença de caráter,
por uma diferença na alma, por uma diferença na sua vida. Sobre o judicialista acusador, a proposta do segundo filho era simples: por que tratar de meus próprios erros quando posso enfocar os erros alheios? Ele é um judicialista. Eu posso ser mau, mas desde que consiga encontrar alguém pior, eu estou salvo. Você já viu algum irmão que se alimenta dos pecados de outro irmão? Isso tem muito, meus irmãos. Ué, não podia fazer isso não? Mas o fulano fez. Ah, então fulano pode e eu não posso. Ele alimenta a sua benevolência com as faltas de outrem. Meus irmãos, Deus nunca cairá neste golpe baixo, repetindo Romanos 2:1. Portanto, és indesculpável ao homem quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Nós não seguramos o martelo, meus irmãos. Sabe que martelo é esse? O martelo do juiz. Nós não vestimos toga. Nós não estamos na posição de juízes. Não estamos. Muito pelo contrário. Na verdade, todos nós deveríamos ter sido condenados. Mas o juiz supremo nos libertou de toda a condenação. Não podemos, meus irmãos, filtrar a graça de Deus através de nossa opinião pessoal, diluir a misericórdia de Deus no preconceito próprio. O irmão do filho pródigo, que não quis comparecer à festa, por exemplo, lembra dele? Ué, mas o meu irmão pediu lá a sua antecipação da herança, foi lá para Hollywood, gastou tudo em prostituição, comeu comida de porcos, ficou durinho, agora volta, e o senhor faz festa, dá vestes novas, dá anel? Não, eu não vou nessa festa não, que esse cara não merece que eu participe dessa festa. Mas o que o pai fala para ele? Meu filho, você sempre esteve comigo, você sempre conviveu e teve tudo do bom e do melhor, mas o seu irmão, ele errou, ele falhou, ele pecou, mas ele está arrependido. Mas o que o judicialista faz? Ele está arrependido porque ele ficou duro, não tem mais um tostão lá no Santander, lá no banco dele, por isso que ele voltou agora para sua casa, né? Mas o pai diz o que a ele? Ele está arrependido. Mas se ele não estiver arrependido também, aí é com ele, não é com você. Eu tenho que tratá-lo com honra, porque ele é meu filho. A palavra-chave, meus irmãos, para Romanos 2 é juízo. Pois uma coisa é você ter opinião sobre uma situação, a outra é você passar um veredito. Uma coisa é você ter uma opinião sobre algo que está acontecendo na vida de uma pessoa. Outra coisa é você dizer, por causa daquilo ali, aquela pessoa vai para o inferno. Como assim? Então você já julgou? Você já disse então que ela já está fadada ao inferno? Quem dizer então, se você fosse amigo íntimo lá de Davi, né? Davi estaria lascado nas nossas mãos, depois da sua situação com Batseba, principalmente com Urias, né? Não somos superiores, meus irmãos, e ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Vou repetir, ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Olha o que John Stott diz. Este versículo não é uma intimação a suspender nosso senso crítico, ou renunciar a toda censura e reprovação a outros, como algo ilegítimo. É antes a proibição de nos levantarmos em julgamento a outra pessoa e condená-la. Como seres humanos, não temos o direito de fazê-lo, especialmente quando falhamos em julgar a nós mesmos. A nossa régua de auto-julgamento ela é baixinha, né? Mas quando é para julgar uma outra pessoa, o que a gente faz? A régua está lá em cima, né? Cabe a nós então o que? Odiar o pecado. Tratar com o pecador é tarefa de Deus, meus irmãos. Ele convocou-nos a desprezar o mal, porém jamais ordenou que desprezássemos o malfeitor. Jamais.
Deus nos fez esse convite. E isso vai partir de quem? Isso vai partir dele, única e exclusivamente dele. Porque nós não somos bons o bastante e não podemos satisfazer o critério de Deus. Olha o que diz lá Mateus 5,48. Mateus 5,48. Portanto, sede o que? Vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Viu como as Escrituras estão em outro patamar? Se fosse fácil, meus irmãos, certamente não estaríamos aqui. Não sabemos o bastante. E às vezes julgamos alguém e nem sabemos o que aconteceu de fato. Nem sabemos a história. Nem sabemos o pano de fundo para aquela situação. Não ignoramos apenas o ontem, mas também o amanhã. Ousaríamos, meus irmãos, julgar um livro antes que seus capítulos fossem escritos? Você já julgou um livro pela capa? Podemos dar nossa opinião sobre um quadro enquanto o artista ainda segura os pincéis? Como podemos repudiar uma alma antes que o trabalho de Deus seja completado? Como nós podemos, meus irmãos? E aí entra muito daquele assunto que muitas e muitas pessoas fazem, né? Se você não fizer isso, você vai para o inferno, né? Conhece alguém que faz isso? Se você não seguir o Senhor, você vai para o inferno, né? Ou seja, eu já estou ali fazendo um julgamento. A vida da pessoa nem terminou para eu tentar fazer ali um juízo, né? Do que foi a pessoa, dos frutos que ela produziu, do que ela pode no futuro, quando Jesus voltar, entregar de obras e da sua fé nas mãos do nosso Senhor. Não sabemos de absolutamente nada. Porque até mesmo no último momento da morte de alguém, e vou dizer para os irmãos uma coisa, abrindo parênteses aqui, meus irmãos, não é regra uma pessoa ser salva no último minuto da sua vida, tá? Porque nós temos a tendência de dizer que no último minuto ele aceitou Jesus. Todo mundo aceita Jesus no último minuto de vida, já notaram isso? Todo mundo. Todas as vezes que eu estou em algum sepultamento, vem alguém da família e diz para mim: pastor, no último momento no leito, fizemos fizemos um apelo e ele aceitou Jesus e morreu com Cristo. E eu penso comigo mesmo: meu Deus, todo mundo, não é assim que funciona. Há casos e casos. Meu pai, quando morreu, e aí eu vou falar por mim, eu posso falar por mim. Meu pai, quando morreu, a minha irmã, minha falecida irmã, que faleceu tem 2 meses atrás, minha irmã que era pastora, eu tinha uma irmã pastora, vocês sabiam disso? Minha irmã era pastora da Assembleia. Minha irmã que era pastora, para mim ela não era, mas ela era, né? Enfim, vocês entenderam o que eu falei, né? Ela, no sepultamento do nosso pai, ela falou para mim: meu irmão, nosso pai aceitou Jesus no último minuto. E eu falei: ai, Senhor, que isso seja verdade. Tomara que meu pai esteja queimando agora lá no lago de fogo e enxofre. Eu não posso escapar da realidade. Eu dificilmente acredito, meus irmãos, que isso possa ser uma regra, porque é evidente que a pessoa ali moribunda, sem conseguir quase falar, nos últimos momentos dela, o que você oferecer a ela, ela vai aceitar. Só que vida com Deus demanda arrependimento, fé, palavra. Senão, meus irmãos, é muito fácil. Eu espero ficar lá velhinho, né, ou doente, se bem que a gente não sabe quando vai morrer. É um risco que você corre, né? Mas a gente vai esperar até o último minuto, e quando eu vir, agora acho que eu vou, né? Chama um pastor aí que eu vou aceitar Jesus agora e vou para a glória.
viveu uma vida toda no hedonismo, viveu uma vida toda longe de Deus, fazendo tudo o que quis. Aí agora, no último minuto, aceitou Jesus. Não estou dizendo, meus irmãos, que isso não possa acontecer, ok? Só estou dizendo que isso não é uma regra. E o cristão, para aplacar a dor no seu coração da perda de um ente querido para o inferno, ele se apega nisso, de tal forma que passa a ser uma verdade na vida dele, quando na realidade isso não é e não pode ser uma regra. A pessoa tem que ter vida com Deus, tem que ter um arrependimento genuíno no seu coração. Não é só ali no momento da morte, naquele leito ali, nos últimos segundos de vida. Fechando parênteses, então, meus irmãos, cuidado, porque já pensou se fosse julgar a Pedro? Pedro negou ali na beirada da fogueira, negou Jesus 3 vezes. Não, eu nunca vi esse homem, não conheço esse homem, eu não tive com ele não, cara, tá maluco? Nem sei quem é. 3 vezes. Imagine Pedro sendo julgado pelos outros discípulos. Não iam nem deixar Pedro entrar naquela casinha lá em Jerusalém, onde Cristo bateu na porta após ressuscitar. Não, você não, cara. Pô, você negou Jesus, cara. Vai fazer o que aqui na nossa comunhão? Tu tá fora. Imagine Tomé, que precisou tocar ali nas chagas de Cristo para crer verdadeiramente que Ele havia ressuscitado. E tantas e tantas outras ocorrências das Escrituras, meus irmãos, que no primeiro momento nos apresentam uma pessoa caída no pecado, uma pessoa destruída. E aí logo depois, você vai lendo a história, logo depois aquela pessoa ela é transformada pelo Espírito Santo, transformada por Deus. O que dizer de Paulo, meus irmãos? Paulo perseguia a igreja, Paulo participou da morte de Estevão. Paulo estava indo para Damasco para matar mais crente. Mas ele encontrou Jesus no meio do caminho. E quando os crentes ouviram dizer que Paulo estava caminhando com Cristo, eles não acreditaram, fizeram um pré-julgamento. É aquele que assassina os crentes? Não, não é possível, ele não está não. E ele está agindo com falsidade, ele é um espião, vai se envolver aqui conosco, vai ver como funciona a nossa doutrina para depois nos caçar e nos matar. Foi isso que aqueles homens pensaram. Então Pedro, meus irmãos, negou Jesus. Mas da mesma forma que ele negou Jesus, ele depois proclamou o seu amor a Jesus por 3 vezes. E não só isso, no dia de Pentecostes, quem pregou após o derramar do Espírito foi ele, com poder e autoridade, a ponto daqueles homens olharem para Pedro e falar: esse aí não é aquele pescador que nem sabia falar? Como é que esse homem fala com essa eloquência toda? Que retórica, que discurso é esse desse homem? Esse homem era um iletrado, esse homem não sabia falar, esse homem não estudou na escola de Gamaliel, como ele pode falar tão bem assim aqui no Sinédrio? Era um homem transformado. Imagine se ele tivesse sofrido um juízo quando ele negou Jesus 3 vezes. O que dizer de Noé, meus irmãos? Pode ter certeza que no tempo de Noé muitos acharam ele louco. Mas depois, quando quiseram carona, não dava mais tempo, né? Já era, a arca partiu e a chuva desceu. Um criminoso foi condenado à morte por seu país. Em seu último momento, clamou por misericórdia. Houvesse ele pedido clemência ao povo, e ela lhe teria sido negada. Houvesse pedido ao governo, e ela lhe teria sido negada também. Houvesse pedido às suas vítimas, elas ter-se-iam tornado surdas. Mas não assim com a graça. Ele virou-se para o vulto ensanguentado, pendurado na cruz próxima dele, e apelou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aí muitos usam isso como regra. Está vendo? O ladrão da cruz foi no último minuto. Mas o que houve ali, meus irmãos? Arrependimento genuíno. Aquele ladrão olhou para Cristo como um inocente. Ele olhou para Jesus com olhos de graça, misericórdia e amor. Você já pensou nisso?
Porque a gente olha só o aspecto e observa só a visão de Cristo para aquele ladrão. Mas observa, meus irmãos, a visão do ladrão para Cristo. O ladrão olha para Cristo com graça, com misericórdia e com amor. Ele olha para Cristo e diz o que para o outro? Rapaz, nós estamos aqui merecidamente. Porque nós fizemos o mal, nós somos ladrões. Mas esse homem é inocente. Ele não fez nada. O que aquele ladrão fez? Ele não julgou a Jesus por estar ali na mesma posição que ele. Ele agiu com graça, misericórdia e amor. Por último, meus irmãos, o legalista amontoador de pedras. E aí continuamos o texto em Romanos 2, a partir do versículo 17. Se porém tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia de cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Olha o que Paulo está dizendo aqui para eles, para vocês entenderem, porque a gente lê e tem que reler até entender. Paulo está falando o que para os judeus? Vocês que são doutores no Pentateuco, vocês que conhecem as Escrituras, vocês que são letrados, sábios, vocês então que são guias dos cegos, luz para as nações e para os gentios, vocês que são tudo isso, vocês pregam que não se deve furtar e furta, pregam que não deve adulterar e adultera, pregam que não se deve fazer maldade e faz. Olha o que vocês fazem com os gentios. O que adianta vocês serem circuncidados como Abraão foi, se vocês praticam coisas mais? O que adianta vocês serem circuncidados como o pai de vocês, Abraão, foi, se vocês continuam furtando, adulterando, enganando, mentindo? Aí Paulo vai dizer, muito mais valor tem a incircuncisão do gentio, que não furta, não adultera, não mente, não engana, do que a circuncisão que está em vocês. Então Paulo está dizendo, olha, o que adianta? Porque vocês são circuncidados, mas pecam. Mas os gentios que estão aqui, que são circuncidados em Cristo, eles não pecam. Então a incircuncisão deles, aqueles que não foram circuncidados, vale muito mais do que vocês que cumprem a lei lá em Abraão. É o que Paulo está dizendo nesse trecho aqui da Escritura. Ele continua no 28. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Maravilha, né, meus irmãos? Paulo é tremendo. Era, né? Tremendo. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Oráculos, meus irmãos, são as Escrituras, tá? E daí? Se alguns creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado.
Mas se na injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem, certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fico em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam, que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. O que se conclui, portanto, de tudo isso, meus irmãos? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estamos debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urna engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. E ele conclui: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O que Paulo está dizendo, meus irmãos, em conclusão é: olha, conhecendo a lei, vocês têm que saber que vocês são pecadores. Conhecendo a lei, vocês têm que saber que não há merecimento nenhum em vocês. Conhecendo a lei, vocês têm que saber que todos são indesculpáveis diante de Deus. Todos estão na mesma graduação diante de Deus. Não há para Deus, como ele já havia dito antes, acepção de pessoas, ou seja, não há para Deus diferenças de pessoas, judeus e gentios, todos são pecadores e carecem da graça de Deus. Aqui está, meus irmãos, um filho que é diligente, industrioso, zeloso, enérgico. Ele enxerga seus próprios pecados e propõe-se a resolvê-los sozinho. Lembra lá do amontoador de pedras? O que ele falou para o irmão primogênito? Não, eu vou voltar por conta própria, para que meu pai veja que eu voltei por conta própria, veja toda a obra que eu pratiquei e me perdoe, né? Mas seria o filho suficientemente forte para construir um caminho rio acima para a casa do pai? Em Romanos 3,10 diz o que? Nós tentamos, nós pensamos, se eu fizer isso, Deus me aceitará. Mas está aqui, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Se eu der aula na escola dominical, pegamos uma pedra. Se eu for à igreja, sempre colocamos mais uma pedra no rio. Se eu der este dinheiro, outra pedra. Se eu ler minha Bíblia, tiver a opinião correta sobre a doutrina certa, se eu participar desse movimento, pedra sobre pedra sobre pedra. Meus irmãos, o rio é longo demais. O que nos separa de Deus não é um córrego raso e manso, mas uma caudalosa corrente, uma cachoeira, um opressivo rio de pecados. Nós ajuntamos, amontoamos e empilhamos, apenas para descobrir que mal podemos pisar, muito menos progredir. Não somos nós, meus irmãos, é Deus. Não somos nós, é o Senhor. O impacto sobre os amontoadores de pedras é notadamente previsível. Desespero ou arrogância. Eles desistem ou tornam-se orgulhosos. Você já conheceu algum irmão orgulhoso? O que Jesus fala a respeito do jejum? Lembram? Quando jejuar, você faz o quê? Vai para a igreja com a carinha bem triste, né? Bem cabisbaixo, desanimado, né? E aí se algum irmão fala: o que foi? Está com algum problema? Não, meu irmão, estou em jejum. Foi isso que Jesus falou? Não. Lava o teu rosto, mantenha-se na posição firme,
porque o teu jejum é para Deus, não é para os seus irmãos. O que ele falou sobre as orações? O que adianta você fazer como os saduceus e fariseus fazem? Ficam ali naquelas vãs repetições, balançando para lá, balançando para cá, só repetindo. Ninguém precisa ver que você está orando. Vai para o teu quarto, fecha a tua porta, fale em secreto com o Pai, que o Pai te responde em secreto. Mas o legalista, o que ele faz? Ele, além de trazer juízo, julgar a vida alheia, está orando pouco, está lendo pouco a Bíblia, está não sei o que, né? Ele ainda quer dar uma de Jesus encarnado novamente, né? E quer dizer para você que não, eu leio a Bíblia todo dia, eu faço isso, eu faço aquilo. Meus irmãos, isso não passa de um ateísmo religioso. É uma pessoa que de fato, ela não crê em Deus, aliás, ela nem conhece Deus. Porque Deus abomina a soberba, Deus abomina o legalismo. Jesus chamou os legalistas de quê? Lembram? Raça de víboras, hipócritas. É o que os legalistas são. A fé, meus irmãos, é profundamente pessoal. No reino de Deus não há estirpe real ou linhagem santa. Não confie num símbolo. O que Paulo está dizendo aqui? Que aquela circuncisão de Abraão não vale de nada. Não é a aparência, mas é o interior, é o coração. Os judeus, com o tempo, passaram a confiar mais no símbolo do que em Deus. Passaram a confiar mais na circuncisão. Não, eu circuncidei meu filho lá com 8 dias de nascido, então agora ele é santo, separado, nunca mais vai pecar na vida, agora ele está salvo. Não é assim que funciona, e Paulo está explicando isso a eles. Deus aceitou Abraão antes ou depois dele haver sido circuncidado? Hein? Quando Deus tira Abraão lá de Ur dos Caldeus, em Gênesis capítulo 12, finalzinho do capítulo 11, início do capítulo 12, Abraão já tinha sido circuncidado? Não. E Deus não chamou? Deus não aceitou? Depois é que Deus providenciou a circuncisão, para que houvesse essa diferença física entre judeus e povos de outras nações. Ou seja, é mérito ou é fé? É fé, meus irmãos, não é mérito. A circuncisão então era simbólica. Seu propósito era mostrar o que Deus já tinha feito. Um símbolo que representa amor, porém não o substitui. Por exemplo, temos outros símbolos hoje na igreja: batismo, santa ceia, membresia na igreja, não é? Eu canso de falar isso aqui para os irmãos. Santa ceia não é um ato mágico. Não é. A Santa Ceia é um memorial. Santa Ceia, você lembra da obra de Cristo no Calvário e na sua ressurreição por sua vida. Mas mesmo assim, meus irmãos, os cultos de Santa Ceia em qualquer igreja do mundo são os cultos mais cheios. Porque muitos que não vão à igreja durante algum tempo, na Santa Ceia tem que ir para tomar ceia. Já ouviu alguém falar isso? Eu tenho que ir para tomar ceia. Na verdade, eu tenho que ir para lembrar do meu Jesus que me salvou. Como foi que ele me salvou? Derramando o sangue dele no madeiro, entregando a carne dele à morte. Foi assim que ele me salvou. Então a ceia, ela é o quê? Um memorial. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus quem falou. Que ela serve de memorial e não um passe para você ter um mês maravilhoso. Infelizmente, meus irmãos, muitos cristãos usam a Santa Ceia como um passe. E você sabe onde tem passe, né? Não é na igreja. Usam Santa Ceia como passe para ter um mês maravilhoso. Como se a Santa Ceia trouxesse esse tipo de benefício para a vida dela. Não, o benefício da Santa Ceia é não permitir que eu me esqueça de quem é o meu Jesus. Esse é o benefício da ceia. Deus justifica o crente, não pelos méritos de sua crença, mas pelos méritos de quem? De Cristo. Não tente fazer o que somente Deus pode fazer, meus irmãos. Salvar é tarefa de quem? De Deus. Não é a nossa tarefa
salvar. Concluindo, que trio, né? O primeiro num banquinho rústico, lá na beirada da fogueira, pensando, né? Um foi construir uma cabana, o outro está lá no rio amontoando pedras. E eu, o que eu vou fazer? Eu vou ficar sentado nesse banquinho aqui porque eu não posso fazer nada, né? O segundo na cadeira do juiz, e o terceiro no banco da igreja. Parecem diferentes, mas são semelhantes, meus irmãos. Todos estão separados do Pai, e nenhum deles está pedindo ajuda. O primeiro é indulgente com a própria paixão, o segundo monitora seu vizinho, e o terceiro confia nos próprios méritos. Autossatisfação, autojustificação, autossalvação, autossuficientes. Do capítulo 1 ao capítulo 3 de Romanos, Paulo fala sobre tudo isso. Autossatisfação, capítulo 1. Autojustificação e autossalvação, capítulo 2. Autossuficiência, capítulo 3. Paulo fala sobre tudo isso. Vidas completamente desprovidas de Deus. E como Deus responde aos ímpios, Paulo não aliviou. Deus está irado com as ações de seus filhos. Queridos, somos todos candidatos à graça, mas não antes de provar que somos todos desesperadamente pecadores. Todos nós compartilhamos da graça de Cristo, mas não sem antes compartilharmos o quão pecadores nós somos. Por isso que nós não somos melhores uns que os outros. Ah, mas ele é pastor, ele não é melhor que você. Ah, mas ele é um bispo, ele não é melhor que você. É tão pecador quanto você. É tão carecedor da graça de Deus quanto você. Antes de recebermos a graça de Deus, devemos o quê? Entender a sua ira. Terminamos certinho. Amém? Alguma dúvida? Hein? Alguma dúvida? Aproveita que tem outros 4 professores aqui no templo aqui para você tirar sua dúvida. Nenhuma dúvida? Entenderam a parábola do rio? Entenderam a comparação que Max Lucado no seu livro faz com os 3 primeiros capítulos de Romanos a respeito desses irmãos que se perderam? Eu achei muito interessante isso. Achei assim tremendo. Mas é a única parte do livro que eu acho tremenda, tá? Então, por favor. E eu lembro que há 20 anos atrás, quando eu adquiri esse livro, eu fiquei tão empolgado com o livro, meu Deus do céu, que eu dei até de presente para o pastor Gilson. Mas eu acho que ele também se empolgou. Ele viu esse livro na minha mão, aí me perguntou sobre o livro num culto de domingo à noite. Aí eu falei um pouquinho, aí na semana seguinte eu comprei o livro e trouxe para presenteá-lo. Veja de tudo, leia de tudo, e como Paulo explica, o que? Retém o que é bom. Então tem livros que não são tão bons, mas tem algumas coisas ali boas que você pode extrair e aproveitar para... Então, meus irmãos, Paulo, nos 3 primeiros capítulos de Romanos, ele cuida de quem? Cuida daquelas pessoas que se entregaram à sua própria concupiscência, que é a sociedade romana da época. A sociedade romana da época era totalmente depravada, ok? Paulo fala, aí ele vai para dentro da igreja. Primeiro ele está fora da igreja, falando da sociedade e dizendo para a igreja, olha, não aceite isso na igreja. Não concorde com essas práticas da sociedade romana. Se você concordar, você é tão pecador quanto eles, e sofrerá assim como eles o juízo de Deus. Ele vai para o capítulo 2 e fala o que? Sobre os judeus que julgam os gentios por não se circuncidarem. E depois da metade do capítulo 2 até o versículo 20 do capítulo 3, Paulo então vai falar sobre os judeus que tentam de alguma forma se auto-justificarem, dizendo que são da linhagem de Abraão, que são circuncidados, mas que na verdade a circuncisão deles vale de nada, porque eles continuam
pecando, e Paulo vai dizer para eles lá em Romanos 3 que todos carecem da graça de Deus. Deus olha para todos da mesma forma. Ele vai repetir o salmo que diz: não há um justo, um sequer, que Deus encontrou na face da terra. Paulo então vai dizer: judeus, vocês não são diferentes dos gentios, vocês são iguaizinhos a eles. Imagina os judeus, lendo a carta, se tremendo todo ali no púlpito da sinagoga. Como assim Paulo dizendo que eu sou como um gentio? Como Paulo tem a audácia de falar algo assim da minha vida, né? Mas Paulo enviou aquela carta para que eles soubessem que eles não tinham absolutamente nada de diferente dos gentios. Vamos orar então, pedir a Deus que nos leve em paz, nos dê uma semana abençoada, que possamos estar de volta no domingo para o culto. Amanhã quem estará na reunião de oração pela manhã. Pai Santo, Pai querido, obrigado por esse tempo que passamos aqui, avaliando a Tua Palavra, avaliando aquilo que o apóstolo Paulo escreveu nos 3 primeiros capítulos de Romanos. Obrigado por esse tempo, obrigado pela atenção dos Teus filhos. Leva-nos em paz, nos dê uma semana abençoada, é o que nós te pedimos, e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.